Audio Jungle. Audio Jungle. Turma, abra seu livro na página 34 para a gente começar as nossas atividades de hoje. Texto, puxa texto. Novamente, nós vamos trabalhar sobre notícia. Quem lembra o que é notícia? Notícia é um texto jornalístico, que ele apresenta informações a respeito de acontecimentos, mudanças, novidades recentes. Quem lembra disso? Então, vamos para a notícia? Então, no 1, leia agora uma notícia expondo o mesmo fato, mas publicada por outro veículo de comunicação. Então, notícia 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Linha verde. Criado pela Terra Fuja, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetsons. Jetsons é um desenho que fala bem sobre o futuro. Eles vivem no futuro. Da mobilidade. Mobilidade, tá lá no quadro ao lado. Diz respeito às condições dadas às pessoas para se locomoverem nas cidades. Por Soraya Alves. Então, parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. A empresa Terra Fuja começa em outubro a pré-venda dos primeiros carros voadores do mundo. Inicialmente, o Transition, como é chamado, será oferecido apenas nos Estados Unidos e a expectativa é que eles já entrem em circulação em 2019. Segundo Chris Jaran, CEO da Terra Fuja, ainda em outubro, a empresa apresentará seu novo projeto, uma espécie de Transition melhorado, que leva o nome de TF2. Sua principal característica será a capacidade de realizar decolagens e aterrissagens verticais, diferente do modelo atual, que, assim como os aviões, precisa de uma pista para decolagem e aterrissagem. Agora que nós lemos o texto, vamos aos exercícios? Turma, esses são os Jetsons a qual o texto se refere, tá bom? Página 35. 2. Releia o título e a linha fina de ambos os textos. Então, notícia 1. Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Preço inicial dos veículos deve ser proibitivo, limitando seu uso à aviação. Notícia 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Criado pela Terra Fuja, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetsons da mobilidade. Os títulos das notícias são muito parecidos. Essa coincidência se deve ao fato de que o título resume o fato noticiado, deve ser criativo, a fim de atrair a atenção do leitor. Pause o vídeo e responda. Então, vamos à resposta? Então, resume o fato noticiado. Por isso, esses títulos são bem parecidos. B. Releia a linha fina de ambos os textos. Então, na primeira bolinha verde, na notícia 2, a referência à era Jetsons. Que era essa? Compartilhe o que sabe com os colegas e o professor. Na bolinha de baixo, as frases que acompanham o título fornecem informações complementares ao fato noticiado. Sobre o que trata cada linha fina? 3. Releia agora o primeiro parágrafo de cada notícia. Notícia 1. O período de pré-venda do primeiro automóvel voador do mundo, desenvolvido pela empresa Terra Fuja, começará no próximo mês. A expectativa é que esses veículos cheguem ao mercado em 2019. Informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias chinesas Xinhua. A companhia, sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, pertence à chinesa Sheili. Notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. A empresa Terra Fuja começa em outubro a pré-venda dos primeiros carros voadores do mundo. Inicialmente, o Transition, como é chamado, será oferecido apenas nos Estados Unidos e a expectativa é que eles já entrem em circulação em 2019. Identifique as informações que aparecem nos primeiros parágrafos das notícias. Coloque 1
se a informação aparece apenas na notícia 1. 2, se aparece apenas na notícia 2. 1 e 2 se aparece nas duas. Então, ó, nome da empresa que desenvolveu o carro voador. Expectativa de data para o carro voador estar disponível no mercado. Local da sede dessa empresa. Nome do carro voador. País em que as primeiras vendas serão feitas. Nome da agência que divulgou inicialmente essa informação. Releia a primeira frase da notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetsons. Esta frase revela uma informação comprovada ou uma opinião da autora do texto? Pause o vídeo e respondam que nós já vamos conferir. Então, ó, no B, aí na primeira bolinha, tá falando da era Jetsons, né? Por que dessa referência? Por conta do desenho, que a professora já falou para vocês. Esse desenho foi criado em 1960 e já falava da cidade do futuro, com carros voadores. Por isso que tá fazendo essa referência. Então, ó, na outra bolinha, tá perguntando sobre as frases que acompanham o título e fornecem informações complementares. Então, na notícia 1, apresenta informações sobre o valor do carro voador. E na notícia 2, sobre o futuro da mobilidade urbana, como as pessoas vão se locomover nas cidades. Então, aqui, ó, vocês tinham que colocar 1 para informação que aparece apenas na notícia 1. 2 para apenas que aparece na notícia 2. E 1 e 2 para que aparece nas duas. Então, ó, vamos conferir? Então, o nome da empresa que desenvolveu o carro voador. Era o 1 e o 2, né? Expectativa de data para o carro voador estar disponível no mercado. Também 1 e 2. Local da sede dessa empresa. Estava na notícia 1. Nome do carro voador. 2. Estava na notícia 2. País em que as primeiras vendas serão feitas. No 2 também. E nome da agência que divulgou inicialmente essa informação. Estava na notícia 1. E embaixo, ó, releia a primeira frase da notícia, né? Essa referência da era Jetsons é uma informação comprovada ou uma opinião da autora do texto? O que você colocou? Ah, muito bem, uma opinião da autora do texto. Ó, explique sua resposta e identifique as palavras ou expressões que a comprovem. Lembra aquela que você colocou, que era a opinião da autora? Por que você acha que é isso? Que expressões que comprovam que foi a opinião dela? 4. Compare agora as fotos presentes nos dois textos. Elas desempenham a mesma função? Explique sua resposta. 5. Releia as duas notícias e considere as atividades de comparação que você realizou. Qual você gostou mais de ler? Por quê? Aí depois você vai falar qual que você gostou, da notícia 1 ou da notícia 2. Pause o vídeo e responda que nós já vamos conferir. Então, ó, vocês tinham que explicar por que essa era Jetsons era uma opinião da autora. Pelas expressões que ela usa, né? Parece que, finalmente. Então, ó, no 4 tá perguntando se as duas fotos, tanto na notícia 1 como na notícia 2, desempenham a mesma função. Sim, né? O objetivo das fotos é levar o leitor a visualizar o carro voador, que o lançamento está sendo anunciado. E aí o 5 era uma resposta pessoal. Qual você mais gostou? Então, ó, turma, você ler diversas notícias sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo fato, contribui para vocês checarem, para vocês verem se as informações são verdadeiras, são corretas e para você formar uma opinião sobre o que foi lido, tá bom? Então, ó, por hoje as nossas atividades chegaram ao fim. Beijos!